O estudo de hoje eu estou chamando Right to Rule, a regra do poder real. Essa expressão right to rule significa literalmente o direito de reinar ou reger. E é um princípio que é aplicado, né, nas monarquias, né, históricas tradicionais, né, europeias, né, como um princípio, né, de transmissão, né, do direito de reinar, tanto, né, pela hereditariedade como também pela transmissão, né, do poder militar, né, e todo o poder econômico, né, e patrimonial. Mas eu quero abordar aqui no caso essa regra do poder real do ponto de vista, né, da tradição perene da sabedoria primordial das idades. Alguma coisa nesse sentido, quem tiver interesse, podem ler o livro O Rei do Mundo, do René Guénon. Vai ter um princípio básico, né, desse aspecto, né, dessa regra, aplicada ao nosso logos planetário. Então, aqui o Right to Rule, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou fazer um alinhavamento dessas 10 mais 1 letras com as 10 mais 1 sefiras da árvore da Cabala aqui embaixo. Então, nós temos aqui a primeira sefira aqui em Keter, eu estou colocando a letra R, R no sentido de royalty, realeza. Então, aqui nós temos o poder monádico, mona significa literalmente um. Então, aqui nós temos, né, o governo, a regência da própria a unidade mistérica, né, do ser e da vida não manifesta, que se contrai em Keter para se gerar um universo, um âmbito de manifestação regido pelo próprio Logos unutrino, que se confunde com Keter, né, que é a unidade. A segunda letra, a letra I, eu estou relacionando a Hokmah, que está relacionada à iluminação, à sabedoria. A terceira letra, a letra G, eu estou relacionando a Binah. E aqui nós temos, né, em alemão a palavra Germain, que significa literalmente irmão, assim como germanos. E aqui no caso específico a fraternidade vital, a fraternidade da vida una. Na maçonaria, né, tradicional, né, no rito escocês, nós temos a letra G no centro, né, do esquadro e do compasso. Então na maçonaria uma das leituras coloca G como God, ou Deus, como Logos, que também funciona simbolicamente falando, e também como Geometry, né? Que é o grande arquiteto do universo, o grande geômetra, o grande construtor universal, que também se aplica. Agora, aqui no caso, especificamente, eu estou relacionando o G a Gaia. A Gaia como Maria, Isis, o terceiro Logos, a substância viva, inteligente, que é a própria tessitura ou base da manifestação, assim como o Shakti também. Então nós temos a fraternidade vital de todos os seres existentes, de todas as entidades, né, constituídas a substância una da própria vida, que em termos alquímicos é a terra negra, né, do Egito, como a Maria Negra. Né? E Binah também está relacionado ao Saturno, a cor negra. Aqui na sequência nós temos a letra H, que eu estou relacionando a data, Sefira 0, que é o portal de entrada e saída da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Então H nós estamos aqui colocando Holos, significa, né, totalidade, e também está ligado a Holy, sagrado, e Eros, ou sagrado, e também a Hermes Trismegistus. Depois nós vamos ver por que estou colocando dessa forma, que é o mestre dos 3 mundos, que é literalmente o que significa Trismegistus. Então aqui na sequência nós temos 4 Shezet, a primeira letra aqui eu estou colocando de totalidade, em inglês aqui totality, então totalidade em português, que é a expansão sadia, né, que está relacionada ao reino. E aqui também a totalidade relacionada a Júpiter. Em Geburah nós temos aqui o aspecto do rigor, a segunda letra T, que está ligado a Telos. O telos é um direcionamento propositado de toda a sociedade, de todo o reino, com uma direção. Então, isso é feito a partir da aplicação do rito e da regra. Rito e regra templária iniciática. Depois, aqui na sequência, a letra 6, Tiferet, eu estou colocando a letra O. E aqui, omnia, em latim, significa unidade. Unidade de quê? Da comunidade ou grupo. Um grupo, né, que está vivendo sobre o mesmo rito, é a mesma regra, e um grupo é um aspecto de um reino, que é um agrupamento maior, né, sintético de grupos. E aqui, finalmente, aqui nós temos aspectos ligados à individualidade.
A letra R, ligado a Netzah, nós temos a ressonância que está ligada à cognição empática. Empatia é saber se colocar no lugar do outro e conhecer o outro sendo o outro. Roda aqui Mercúrio, a letra U, de understanding ou compreensão. E saber, né, fazer ligar o saber ao ser de cada um. O Yesod, aqui letra L, né, como fundação, nós temos o loyalty e legality, a lealdade e a legalidade. E finalmente Malkuth, o E de expressão, expression, expressão, ou E de efeito. Então, um dos aspectos aqui fundamentais, né, dessa regra do ponto de vista da tradição é que o rei é uno com o reino, ou seja, não existe distinção nem ontológica nem ôntica entre a própria divindade, o logos, né, o mistério, né, não manifesto, e a própria manifestação. E aqui é o segredo fundamental, né, da coerência e riqueza, prosperidade e alegria no reino. Quando existe corrupção, né, a nível, né, de realeza, que é o caso das sociedades seculares, se perde essa base, porque as sociedades seculares, existe aqui uma transmissão, né, do poder do ponto de vista da genealogia, que é uma transmissão aqui por hereditariedade, e aqui o aspecto, né, patrimonial, né, econômico também, o poderio militar, apenas a partir da genealogia. Independente da qualidade moral das famílias, né, que constituem essa linhagem de nobreza. Então não existe mais uma unidade da realeza do Logos com reino aqui a expressão. E no caso aqui desse princípio arquetípico, né, tradicional, a fundação é a própria unidade do rei com o reino. Então nós temos aqui os âmbitos, aqui nas 4 sefiras inferiores aqui relacionados aos indivíduos. Aqui a Tiferet, a unidade aqui nós temos o grupo. Com relação a Geburah, nós temos o rito e a regra, a questão do rigor, e Shezed, aqui nós temos o reino relacionado a Júpiter. Então vamos observar aqui alguns aspectos agora do ponto de vista dessa morfologia. A letra R, colocada em Keter, de Keter até Tiferet, nós temos aqui o raio, ou Rho, a letra R, Rho, literalmente, o raio desse círculo maior aqui. Aqui eu estou representando aqui o RO, aqui o Rho em grego, então nós temos o cânon, ou medida, o raio da manifestação macrocósmica, equivale aqui o diâmetro do círculo do universo ou o reino. Então nós temos aqui esse Rho em Keter, se fazendo o Rho aqui, descendo aqui em Eros, aqui em amarelo aqui eu estou representando aqui o Rho, e penetrando aqui esse quaternário, esse Ki aqui no nível templar, que corresponde aqui à Arca da Aliança. Né? E na Arca da Aliança nós temos as duas tábuas da lei e a própria presença, né, do Logos, né, como Shekinah aqui, o Logos habitando aqui essa aliança, o templo vivo solar, o templo aqui de Salomão. E esse templo com as 2 colunas de Yahrim Borá, aqui nós temos a abertura do templo para fora, e aqui nós temos a manifestação do templo do ponto de vista concreto. Então aqui nós temos em Yesod como fundação o eu lunar, o eu pessoal, que é o guardião do templo, que tem como forças e virtudes a lealdade, aqui o L, a fidelidade, se reconhecendo, né, a sua origem, né, divina. E aqui nós temos aqui o próprio reino aqui com a letra E, com a expressão. Então nós temos a tríplice expressão. Nós temos o mundo inferior, o mundo corporal, o mundo médio psíquico e o mundo superior aqui, ou o mundo divino. E esses 3 níveis aqui, eles estão nesses 3 círculos aqui. Nós temos esse primeiro círculo aqui do mundo inferior, a personalidade manifesta, o mundo médio aqui incorporando aqui a alma solar, e o mundo superior aqui, nesse círculo maior aqui, incorporando o mundo divino e sua própria manifestação. Então, aqui a base, aqui em termos, né, de virtudes, né, nós temos aqui no E, da expressão, a pureza do corpo e do mundo. E observemos aqui que na etimologia, a palavra imundo significa sujo ou corrupto. Então, mundus, em latim, significa literalmente puro. Então essa daqui é a base da saúde aqui como pureza, que não deve haver corrupção. Então
Em Esod nós temos na árvore, né, dos aspectos negativos da Sefira, a corrupção relacionada ao dinheiro. E aqui nós temos o dinheiro, né, na sociedade, e também a energia criadora, que é a energia sexual aqui também, que é a fundação do caráter, né, em termos de psicanálise freudiana. Então nós temos aqui um aspecto da retidão. Observar a letra L aqui também, eu estou fazendo aqui como se fosse o esquadro da maçonaria. E a retidão aqui em termos maçônicos, nós temos a pedra bruta aqui, Malkuth. A retidão é talhar a pedra bruta, né, que é formar o caráter aqui do guardião do templo, que é o eu lunar, que é o centro, né, do cubo do eu mortal, né, do Sefer Yetzirah, que representa aqui no Bhagavad Gita aqui, o Arjuna, ou Manusha, o eu lunar. E aqui com as forças e as virtudes. Agora, aqui na parte superior, então, aqui continuando, na morfologia, o R com Rho desce aqui, né, em Da'at aqui, com o raio aqui penetrando aqui a Arca da Aliança, fazendo a aliança. Nós temos a letra I e a letra G aqui nos capitéis aqui dessas duas colunas. A letra H, que está em Da'at como um portal, se expandindo para fazer um templo aqui com os pilares aqui com a arca. Essas duas letras T aqui do lado aqui, elas rotacionando a 90 graus aqui, eu tenho um T do lado direito, do lado esquerdo. A letra O aqui se expandindo aqui para fazer essa aliança. Aliança, né, aqui representado, né, pelo Cristo também, né, por Hermes, por Buda, né, se coloca aqui no ponto aqui, no nível do grupo, né. Aliança do Cristo Rei com o seu reino. Então tem essa frase, né, simbólica, o que unires, né, na terra eu unirei no céu. Se refere especificamente aqui com o anjo da presença como Cristo, Hermes como construtor de pontifex, relacionando o mundo divino ao mundo terreno aqui, o mundo intermediário, o hieros também da hierarquia. Então esse ponto aqui da hierarquia, nós temos esses aspectos aqui, o H, né, da hierarquia, o H de Hermes, de Cristo com aliança, Buda, o hierofante aqui também, e o pontifex, construtor de pontes. E também o número 8. Observamos aqui, nós temos aqui a parte da mediana inferior e a mediana superior fazendo o 8 aqui, o símbolo do infinito. E a oitava esfera é a esfera, né, de Buda, Cristo, Hermes também. Porque na árvore nós temos 7 níveis, né, tirando o dato. O primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto e o sétimo. E o oitavo se estabelecendo aqui como Cristo, Hermes aqui. A oitava iniciação de Buda, né? E aqui o próprio número 8 faz uma união do superior com o inferior aqui, no centro aqui, em Tiferet aqui, que é a câmara secreta do coração. E observemos aqui então também na roda Hermes e o nível monádico, oitava densidade, o Buda. Aqui com relação ainda à aliança e essas letras, nós temos aqui essa fórmula sagrada, IJS, JHS, né? Jesus Homini Salvatore, né? Como Jesus, né? Que é uma fórmula do homem celestial como Adam Kadmon. O Homini está relacionado ao H aqui de Hermes e o S de Sóter aqui com Saturno. Então nós temos em Jesus a forma como homem celestial, né? Encarnado na forma humana, né? Como Logos. Nós estamos em Alpater aqui como Júpiter, né? Então Júpiter existe uma permutação com o Sol. Nós já vimos, né, num outro vídeo que eu fiz, que eu posso colocar o Sol em Keter. Então se eu colocando um Sol em Keter, aqui em cima nós temos Mercúrio. Nós temos Mercúrio, Vênus, aqui a Lua, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então nessa sequência, o Júpiter, ele se colocando com o Sol colocando em Keter, Júpiter ele vai também estar na posição de Tiferet do Sol, que é o segundo Sol do sistema, porque Júpiter também nós temos aqui ciclo, né, de 12 anos, né, em torno do Sol, 12 pétalas, né, é um substituto do Sol. E da mesma forma que em termos de Sefira, né, como Júpiter na quarta Sefira aqui como regente, ele se permuta aqui com a Terra nessa sequência quando o Sol está em Keter. Aqui observar ainda com relação a Mercúrio, nós temos aqui nesse arco aqui, TOT, nós temos um arco lunar de Tot,
nós temos um arco aqui, intermediário aqui com essa aliança aqui de Sol, e nós temos aqui um quaternário inferior aqui da cruz. E somando a Lua com o Sol e a cruz, nós temos aqui o símbolo de Hermes, com os 3 arcos também, que representa a humanidade. A humanidade é literalmente o Hu, que é o hálito espiritual, o Atman, na câmara secreta do coração, e Manas, que é a mente, como regente do quaternário inferior. E aqui nós temos aqui a salvação relacionada também a Saturno, né? Interessante, Saturno se coloca como morte aqui, que permite uma cura com restituição da totalidade. E nós temos aqui, olha, de novo a presença da Lua aqui, né, no quaternário. Aqui nós temos também a Lua, o quaternário, o Sol. Em Essols aqui nós temos a cruz, e aqui a Lua também, aqui como Yal Pater, né? Então aqui nós temos a permutação entre as Sefiras 4 e 6. E aqui na comunidade, ainda com relação a essa aliança, a unidade, a comunidade, fractalmente, né, representando o próprio reino, ela é fonte da alegria e da riqueza, como nós vemos naquele estudo, em vídeos anteriores, sobre os 7 centros de aprendizado espiritual. Sugiro vocês darem uma repassada, né, nesse ponto aqui também. Agora vamos pegar outras informações aqui derivativas. Então, essas 2 letras que eu estou colocando aqui do lado, elas representam aqui as 2 serpentes do caduceus de Hermes em cada um dos lados. E cada letra possui 4 vértices. Porque se eu pegar aqui uma letra T, vamos pegar 1, 2, 3, 4 vértices. A outra letra T, 1, 2, 3, 4 vértices. Então nós temos 4 vértices, eu tenho um tetraedro mais um tetraedro, 2 tetraedros entrelaçados nas 2 letras, eu tenho uma Merkabah do tetraedro Sol e Terra, que é a carruagem divina aqui, é a encarnação do Logos na forma humana. E aqui nós temos as 2 serpentes do Caduceus aqui também, que eu tenho o Caduceus, as 2 serpentes aqui, a parte superior do Caduceus, a câmera sagrada aqui, né? É a câmera do Sanctum Sanctorum, né? Hieros. E aqui das 2 serpentes do Caduceus, aqui com a Merkabah, se expandindo nas 6 direções do cubo de espaço. Então aqui em Da'at nós temos aqui também o tetragramaton. Nós temos aqui o Yod no aspecto de Da'at, o ponto em cima de Yod aqui como representando o próprio pleroma, como Aleph, com o mago e também como arcano 0. A letra Rei, o primeiro Rei, o próprio H está aqui. O Vav está nessa posição aqui, com as 33 potências que está na árvore da vida, que são as 10 mais 1 sefiras, mais 22 caminhos, que são as 33 vértebras, as 33 iniciações, até ter a estatura de Cristo, como mestre maçom da Fraternidade Siriana, Loja Azul, as 33 vértebras, que também pode ser equilibrado nas 11 mais 11 mais 11 aqui, graus de iniciação. Observar também aqui, então, que nós temos a letra L de balança de equilíbrio, equilibrando 11 mais 11 letras de cada 2 lados. Aqui os 2 pratos da balança, que são as 2 colunas do templo. E também existe aqui um equilíbrio entre o superior e o inferior, sendo feito na forma humana, na personalidade. E aqui é o mundo da expressão. Então nós temos o Vav e o segundo Rei aqui também. Observar aqui também os 4 níveis de visão. Aqui no mundo, né, da Siá, da ação, nós temos a visão nítida. Aqui no mundo de Yetzirah nós temos a visão com perspectiva, que é o mundo da formação, assumir diversas perspectivas criadoras. O mundo de Beriah, aqui nós temos aqui a visão de amplitude síntese, que é o mundo da criação. E finalmente aqui em Atzilut, a totalidade, nós temos a visão de originalidade pleromática, Atzilut ou arquetípico. E a fórmula JHS também, ela está aqui presente de uma forma compactada na tríade superior. Aqui então nós temos Ieseus, o Ignis, né, o Rho, o Hermes, como nós vimos aqui, quando aqui o Sol está em Keter. E aqui nós temos o Sóter, o Salvador, aqui como Aima, com a divina Isis ou Maria. Então, o JHS. Então nós temos aqui também o J, que é o próprio I, o H e o S, o Sóter aqui, que é a serpente da salvação, que é a própria energia da Kundalini aqui no cóccix. E essa questão aqui do rio, aqui algumas informações complementares.
Curar restitui a totalidade, estado de unidade e completude vital. Se fundamenta da lei do karma vivida com retidão. O esquadro maçônico. Então nós temos a letra H aqui é um dos movimentos. Então nós temos a letra H e vem aqui o O e volta aqui para L. Ou se não, fazendo aqui nesse sentido também. Com esse movimento. Então nós temos uma restituição aqui da totalidade aqui, no sentido de holos, né? De totalidade. E a lei do karma, que é esse fundamento que eu estou colocando, está aqui no aspecto da retidão aqui. E aqui as virtudes relacionadas. Então aqui no corpo a pureza, no caráter a retidão, aqui no emocional a simplicidade, né, que é resplandecência na venusiana pela ressonância harmônica, a atratividade, e aqui a virtude da objetividade, né, no intelectual, na mente. E aqui, né, no coração, aqui ou no centro, nós temos a velocidade do si mesmo, do eu verdadeiro, a impessoalidade aqui no sagrado e a incomensurabilidade aqui em Keter. Aqui algumas coisas complementares. As duas serpentes também, aspectos da fórmula alquímica solve, coágula, dissolver, coagular. As correntes, né, astrais Iob e Iod, também usadas, né, no magnetismo. As 6 direções do cubo de espaço. Nós temos aqui o cubo físico, aqui o cubo psíquico e aqui o próprio cubo, né, da manifestação matriz temporal universal em Keter. E aqui também, né, como o Aleph, aqui um outro ponto aqui, né, que é o ponto em cima do Yod, dando o som de Di, que vibra, né, no coronal. Nós temos essa frase aqui da tradição atribuída a Gautama Buda. Se colocar seu coração no único ponto, nada lhe será impossível. Então aqui nós temos aqui o poder aqui do poder concentrado num ponto adimensional que representa o aspecto Shiva. E esse Aleph que se confunde com esse ponto, né, tudo ou nada, junto com o Lamed, aqui nós temos a fórmula El também. Se aqui nós temos 7 níveis aqui, com diâmetro de 7. Quando nós dividimos, então, nós temos um perímetro de 22, são os 22 tons ou letras criadores, nós temos aqui o setenário do Elohim, que é o setenário que gera os 22 códigos, né, genéticos, aminoácidos aqui da vida, ou as letras que criam o próprio universo aqui, que é o Ro aqui do Elohim, que nós já vimos em outros estudos. E esse Sol com esse símbolo aqui com os 2 T's deitados, ele representa aqui também em termos de eletricidade um capacitor, que é um acumulador e distribuidor de carga, que é o que o Sol faz no sistema solar também. E a letra O aqui também representa Uranus, né, que é o aspecto celestial. E aqui na árvore da Cabala, Urano está ligado a Abba, o pai aqui, no capitel superior do pilar direito aqui em Rokhmah, a sabedoria. Deixa eu ver se forma alguma coisa. No indivíduo. Eu acho que tá de bom tamanho isso aí.